Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica. E bom, lá das aulas anteriores, sobre os diodos, nós vimos que quando ele está diretamente polarizado, ele permite um elevado fluxo de carga, né? Quando reversamente polarizado, aí esse fluxo de carga é praticamente desprezível, né? Pelo menos para a maioria das aplicações, né? Depois nós fomos para o estudo da curva característica, onde nós vimos lá que a condição de funcionamento, do diodo depende ali fortemente das características consultivas, mas também ele de influências externas, como a temperatura, por exemplo, né? Então, o objetivo dessa aula é fazer o estudo da resistência associada ao diodo, né? Para que depois nós possamos, então, estabelecer aí alguns modelos mais simplificados para o funcionamento do diodo, né? O que vai permitir ali uma análise de circuito mais rápida e mais objetiva, considerando apenas os detalhes que são relevantes para um determinado projeto. Começando pela representação simplificada para o diodo, podemos aproximar ele ao funcionamento de uma chave mecânica, conforme mostra a figura 1. Então, na figura 1A, temos o símbolo do diodo com a representação da condição de polarização direta, pois o potencial maior está no terminal anodo e o menor no catodo. Então, nós podemos considerar ele como uma chave mecânica fechada, com a diferença de que a corrente só pode ir no sentido do anodo para o catodo, e não bidirecional como acontece aí nas chaves mecânicas. Na figura 1B, nós temos o diodo reversamente polarizado, ou seja, o potencial do terminal do anodo é menor do que o potencial no terminal do catodo. Então, essa é a característica de uma chave mecânica aberta, o que impede a passagem da corrente elétrica. Essa é uma representação bastante simplificada do diodo, que ela é bastante útil quando a gente está tentando entender o funcionamento básico de um circuito, ou a gente está em uma fase ali de investigação de defeito, no caso ali de manutenção. Mas a gente tem que ter em mente que diversas características não estão sendo apresentadas aí nesse modelo, tá? Então, a gente precisa de ter em mente da limitação também do modelo ideal para os diodos. Uma delas é que no modelo ideal, quando polarizado diretamente, a resistência do diodo é considerada igual a 0 ohm. E quando o diodo é polarizado reversamente, a resistência é considerada infinita, Então, a curva do diodo ideal ela pode ser observada no gráfico da figura 2 em azul, enquanto a curva em vermelho, ela mostra a curva característica de um diodo real. Bom, então agora nós vamos dar um pouco mais de atenção para a resistência de corpo ali do diodo, tá? Então, essa análise que nós vamos fazer agora, pessoal, ela não é só útil para o diodo, mas também para outros dispositivos que têm um funcionamento ali mais complexo, tá? Então, é importante que você preste bastante atenção agora. Bom, pessoal, conforme nós vamos mudando o ponto de operação do circuito, o ponto de operação do diodo especificamente, a resistência real também vai ter seu valor alterado, tá? Isso devido às características não lineares aí do diodo, tá? Agora, nós vamos começar então a nossa análise partindo da resistência estática, tá? O que é essa resistência estática? Nós vamos considerar que o diodo está funcionando num ponto de operação específico, já determinado ali, e que, ao longo do tempo, o valor dessa resistência, mantido o ponto de operação, não vai ser modificado. Por isso, resistência estática. Então, basta obter o valor da tensão nos terminais do diodo e sua corrente e calcular a resistência segundo a lei de Ohm, conforme a equação 1. Então, vamos ver na prática os valores aí da resistência CC, ou estática, no diodo 1N4007. Para isso, eu vou aplicar alguns valores de tensão no circuito da figura 4 e medir a tensão no diodo e sua corrente também, Então, nós vamos começar aí desde 0 volt e ir aumentando progressivamente o valor da tensão aplicada. Bom, pessoal, aqui está então a montagem, Eu tenho aqui o diodo, onde o anodo aqui à esquerda está sendo alimentado pela fonte, tá? Então, eu tenho aqui a medição da fonte entre anodo e catodo. O terminal do catodo é esse que é ao lado, que tem a faixa cinza, tá? Do 1N4007, e aqui nós temos uma resistência de 100 ohms. Então, esse multímetro aqui, à direita, ele vai estar medindo a tensão no diodo, tá? Não a tensão aplicada. A tensão aplicada vocês podem ver aqui no display da fonte, tá?
E aqui no multímetro da esquerda nós vamos medir a corrente que então atravessa o circuito, tá? Então eu vou aplicar aqui, vou variando o valor da tensão aplicada, nós vamos anotar a queda de tensão no diodo e a corrente dele, para a gente então determinar aqui a resistência estática em cada um dos pontos de operação, tá? Então, como eu estou aplicando 0 volts, eu tenho aqui então 0 ampere como esperado. Então eu vou subir aqui para, olha lá, 100 milivolts e a corrente é de 0 ampere ainda, né? 0 miliampere aqui e aqui a tensão no diodo. Então toda a tensão aplicada pela fonte está no diodo porque eu ainda não tive aqui potencial suficiente para vencer ali a barreira de depressão, né? Que é em torno de 0,7 aí para valor médio. Mas a gente vai ver que o diodo começa a conduzir antes, quando entrar na curva característica ali, né? Naquela parte do joelho, né? Da curva. Então vamos lá. Agora, para 0,2 volts, corrente ainda permanece em 0. 0,3 volts, corrente ainda em 0, certo? 400 milivolts, agora eu já tenho aqui, ó, vamos considerar 10 microampere. Observe que a queda de tensão ainda está sobre o diodo, né? Então, vamos lá, 0,5 volts. Observe que agora a corrente subiu aí para, vamos considerar aqui 80 microampere, né? Onde nós temos aqui aproximadamente toda a tensão aplicada ainda, né? Agora já estamos ali no joelho da curva característica, olha lá, 0,6 volts. Nós temos aqui 0,56 volts no diodo, né? Então, um pouco da tensão já está aqui na resistência, certo? O diodo já começou a conduzir um pouco mais, né? Vamos considerar aqui que tem 390 microampere, né? Subindo mais um pouco, olha lá, 0,7 volts aplicados, 0,6, né? No diodo. Né? Então eu tenho 100 milivolts aproximadamente aqui na resistência, por isso que eu tenho aproximadamente aqui 1 miliampere, né? Vamos colocar aqui 960 microampere. Subindo para 0,8 aplicado e 630 milivolts no diodo, onde nós temos aqui 1,67 miliampere. Então agora eu vou subindo aqui, pessoal, para adiantar aqui e só vou anotando os valores. Observe que agora, conforme a tensão aplicada aumenta, né, a corrente começa a aumentar de forma mais significativa. Isso porque já podemos considerar que nós estamos na metade aí, né, do joelho lá da curva característica. Olha lá, para 1 volt, tá? Eu vou anotando todos os valores aqui, tá? O importante é anotar esses dois. 3 mili, vamos subir aqui até a gente chegar nos 20 miliampere no diodo, tá? Então vamos lá, anotando aí os valores, 1,1, 1,2 volts aplicados. Olha que interessante, tá, pessoal? Então agora eu tenho 1,7 volt aplicado e 0,7 volts é a queda de tensão lá no diodo, que nós consideramos, né, como o valor teórico, né, o valor médio aí da queda de tensão do diodo quando conduzindo. Nós temos aqui já quase 10 miliampere, né? Vamos subir um pouco mais rápido. Opa, pulou aqui. 9, 2, observe que conforme eu vou aumentando a tensão, agora esse aumento, a maior parte dele já vai direto para o resistor. A queda de tensão no diodo agora para de subir, por quê? Porque eu já venci a tensão lá da barreira de depressão, que é de aproximadamente 0,7, conforme vocês estão vendo aqui na prática, né? Então qualquer aumento agora que eu aplique, a maior parte, né, já vai direto para a resistência. Pouco agora aumenta a queda de tensão no diodo.
Vamos considerar aqui esse valor aqui, tá, pessoal? De 2,8 volts aplicados aqui como valor máximo, e então nós temos 19,9, vou considerar aqui 20 mA aproximadamente, tá? E agora nós vamos ver o resultado da resistência para cada um desses pontos de operação. Bom, aí está então, pessoal, todos os dados que nós registramos aqui no decorrer do experimento. Então, essa primeira coluna aqui, ela trabalha com os níveis de tensão, né, na tensão direta no diodo, no caso, e aqui a corrente que o atravessava, né? E eu aproveitei e já fiz aqui a terceira coluna, onde foi feito aqui o cálculo da resistência para cada um desses pontos de operação. E temos também aqui o gráfico resultante, né, da curva VI do diodo do 1N4007, né? Conforme vocês podem perceber aqui, né, está de acordo com aquilo que nós estudamos na parte teórica, né, inclusive aqui o joelho da curva. Observe que para valores pequenos aqui, né, um valor de tensão bem baixa aplicado, o diodo ainda estava bloqueando ali, né, toda a queda de tensão estava no diodo, né, tensão aplicada aqui. A partir de 0,4 volts começou a ter alguma corrente mensurável, né? Então aí já é possível calcular o valor da resistência, que deu aqui em torno de 40 ohms, né? E depois, né, para 0,5 volts, queda de tensão no diodo, aí a resistência já diminuiu bastante aqui para 6,25 ohms, 0,56, né? Aqui foi quando nós aplicamos 0,6 volts, né? E 0,56 volts foi a queda de tensão no diodo. Então, observe que a corrente começa a aumentar significativamente, né? E a resistência, né, diminuir, né? Até chegar ao ponto aqui que a gente está mais ou menos no centro ali do nosso joelho ali, né, da curva, em volta aqui de 0,6, 0,63 volts. Olha lá, a resistência já é menor que 1 ohm, correto? E conforme a gente chega lá no nosso 0,7 volts lá teórico, que a gente usa tanto, né? Observe que a corrente já é de 7,7 mA e a resistência cada vez menor. Só que a partir desse ponto aqui, pessoal, vocês podem perceber que a mudança do nível de tensão para cada 0,1 volts modificado lá, né, aplicado a mais lá pela fonte, o nível da tensão no diodo começa a parar ali de subir de forma significativa, né? Por quê? Porque o diodo já começa a conduzir. Então, observe aqui no gráfico, né, ó, corrente praticamente zero, começa a subir ali de forma visível, próximo de 0,5 volts, 0,6, começa aqui a parte central do nosso joelho da curva, 0,7 volts. Já não tem mais grande variação, né, a partir desse nível aqui de tensão aplicada, a tensão no diodo, né? Já a corrente, ela continua subindo bastante, né? Conforme a gente aumenta a tensão, daí a tensão predominante vai ficando cada vez mais lá na carga, que é aquela resistência de 100 ohms utilizada. Então a gente vai ter aqui essa parte da curva após o joelho aqui cada vez mais parecido com uma linha reta ascendente, né? Ficou bem interessante aí, pessoal, esse experimento. Agora vamos avaliar a condição em que temos oscilação na fonte de tensão de alimentação, o que vai causar aí variação no ponto de operação para cima e para baixo ali na curva característica do diodo. Se aplicarmos um sinal fixo no diodo, o ponto de operação seria o ponto Q, conforme mostra aí a figura 5. Então, o ponto Q vem da palavra quiescente, que significa estacionário, né? Ou seja, o ponto de repouso ou ponto de operação do dispositivo. Então, pessoal, traçando uma reta tangente à curva através do ponto Q, como mostra aí a figura 6, definimos uma mudança para valores da tensão e da corrente que pode ser utilizada, então, para determinar a resistência CA, ou ainda a resistência dinâmica para essa região da curva característica do diodo. Fazendo, então, uma variação pequena para a tensão e para a corrente e mantendo a distância equidistante ali em relação ao ponto Q, podemos, então, calcular a resistência dinâmica
conforme a expressão 2, tá? Lembrando que o delta ele significa uma variação limitada da grandeza. Então, de forma geral, pessoal, quanto mais vertical a inclinação, menor o valor então, da variação da tensão para uma mesma variação de corrente, né? Ou seja, menor será a resistência dinâmica. Então, a resistência CA para uma região de correntes mais elevadas, ela é pequena, enquanto uma resistência CA ela é muito alta para as regiões de menor níveis de corrente, próximo ali ao joelho, né? Bom, pessoal, vamos para mais um experimento, né? Onde nós vamos emular o comportamento aí do circuito da figura 7, onde nós temos uma fonte de tensão CC em série com uma fonte de tensão CA, né? Então, a fonte de tensão CC tem o objetivo de estabelecer o ponto médio, o ponto quiescente ali de operação do circuito, tá? E a fonte de tensão alternada tem a função ali de causar oscilação, né? Variação na tensão aplicada de forma a também variar ali o ponto quiescente dentro do limite estabelecido. Então, considerando que o ponto de operação é 2 mA, eu vou variar a tensão com o objetivo de obter uma variação também ali de 2 mA, ou seja, de 1 mA a 3 mA, tá? Sendo ali 2 mA o valor do ponto de operação, a média ali da variação da corrente, tá? Então, nós vamos anotar os valores da tensão e assim, então, calcular a resistência CA. Bom, pessoal, agora o teste, então, ele é simples, né? Eu vou aplicar aqui a tensão suficiente para estabelecer os valores de corrente próximo do joelho, então, tá? Então, começando aqui a estabelecer 1 mA, tá? O setup aqui é o mesmo. Eu vou ligar a saída, já que a tensão está zerada. E vamos trabalhar aqui na tensão. Estamos próximos já de 1 mA. Tá aí, pessoal, para 1 mA nós temos a tensão no diodo aqui de 609 mV, né? Para 2 mA, temos 641 mV. E para 3 mA, 659 mV. Então agora vamos calcular o valor da resistência. Dos dados coletados ali no experimento, né, nós temos que o nosso delta VD, ou seja, a variação de tensão no diodo, foi ali do máximo de 0,659 mV e o valor inicial ali, o valor mínimo, é de 609 mV, né, resultando num delta VD de 50 mV. Então, calculando ali a nossa resistência CA, né, delta VD por ID, 50 mV por 2 mA resulta ali em 25 ohms. E ainda, pessoal, vou colocar aqui a nossa resistência estática para o ponto de operação ali que foi de 2 mA, né? Para esse ensaio, nós tínhamos ali 641 mV, né, por 2 ali mA, resultando em 320,5 ohms. Então, olha a diferença que tem ali entre a resistência CA, né, oferecida ali pelo diodo, e a resistência dinâmica para o ponto de operação próximo ao centro, né, do joelho da curva característica do diodo. Ok, agora vamos fazer o ensaio para um outro ponto de operação Q, tá? No caso ali o ponto quiescente em 20 mA, com um delta ID ali de 10 mA, ou seja, 5 mA para baixo e para cima, né? Começar então aqui estabelecendo 15 mA, que é o limite inferior aqui do nosso teste, ok? Então aqui já está com a saída ligada. Aí, pessoal, bastante próximo de 15 mA, nós temos 727 mV. Agora vamos para 20 mA. Olha aí, pessoal, 737 mV. E agora vamos para 25 mA. R$ 744 mV. Vamos então repetir o procedimento para o cálculo da resistência.
Bom, então repetindo aqui o procedimento de cálculo, né, pessoal, para agora o novo ponto de operação, o nosso delta VD, que foi ali de 744 milivolts para o valor máximo e 727 milivolts para o valor mínimo, né, resultando então em 17 milivolts de delta VD. E a nossa delta ID é 10 mA, ou seja, a nossa resistência CA para esse ponto de operação é de 1,7 ohms. Então, observe que deu significativamente menor, né, a resistência CA quando comparado com o ponto de operação lá em 2 mA. Porque aqui a gente já saiu ali do joelho, né, da curva característica do diodo. E no ponto de operação, a resistência estática, que foi ali obtido uma tensão de 737 milivolts e a corrente, né, é de 20 mA, resultando em 36,85 ohms. Mais uma vez, né, a resistência estática bem maior do que a resistência CA, né, mas nesse ponto de operação, né, de forma comparativa ali com o ponto quiescente em 2 mA, também diminuiu bastante, né, pessoal? Conforme nós vimos aí nos experimentos, né, pessoal? Então é possível obter a resistência dinâmica através da análise gráfica, né? Mas nós temos uma definição lá do cálculo diferencial que diz que a derivada da função em um ponto é igual à inclinação da reta tangente traçada nesse ponto, né? Assim, então, a equação 2, definida pela figura 6, é basicamente a determinação da derivada da função no ponto Q de operação, né? Então, se encontrarmos a derivada da equação geral, que estudamos lá na aula EA3, aqui reproduzida na expressão 3, para o diodo semicondutor, considerando a polarização direta aplicada já, né? E considerando também que, em geral, a corrente do diodo ID, em aplicações práticas, é muito maior do que a corrente de saturação reversa, né, IS. Então, nós vamos obter uma expressão simplificada. Na sequência, podemos inverter o resultado para termos ali do cálculo da resistência dinâmica do diodo. Então, lá da aula EA3, quando adotamos N igual a 1, e que para a temperatura ambiente ali de 25 graus Celsius, a tensão térmica será de aproximadamente 26 milivolts, né? Então, temos a equação 4, que define a resistência dinâmica, ou resistência CA, dado um valor quiescente da corrente do diodo, sem a necessidade de ter ali uma curva característica para traçar as linhas tangentes, né? Então, uma observação importante é que essa expressão ela é precisa apenas para um valor ID, aonde a curva da corrente se aproxima de uma reta vertical, tá? Caso contrário, é comum aí eu multiplicar o valor dessa resistência por 2, né? Então, se ID for obtido para valores ali abaixo do joelho ali, né, da curva, essa expressão ela não é adequada, tá? Agora é importante observar, pessoal, que os níveis de resistência que nós tratamos até agora é ali apenas da junção PN, tá? Nós não ainda tratamos da resistência do próprio material semicondutor, que é conhecida como a resistência de corpo, e também não tratamos da resistência que existe ali entre o material que faz a conexão do terminal metálico, né, externo ali ao dispositivo, com o material semicondutor, que seria então ali a resistência de contato, né? Esses níveis eles podem ser adicionados à expressão 4, resultando ali na expressão 5, tá? Em geral, a resistência de corpo ela pode variar de 0,1 ohm para os dispositivos aí de alta potência a 2 ohms para dispositivos de baixa potência, né, de uso geral, né? A resistência do diodo, considerando ali a corrente quiescente de 20 mA, é de 1,3 ohms. Então, a diferença que existe entre esse valor e aquele obtido lá no experimento, ele pode ser considerado aí como a contribuição da resistência de corpo do diodo. Então, para o ponto Q em 2 mA, e aplicando a expressão 4 e multiplicando o resultado por 2, né, porque é um valor muito baixo ali do ponto de operação, nós temos ali 26 ohms. Mais uma vez, né, a diferença que existe entre esse valor e aquele obtido na parte experimental, pessoal, pode ser considerada a contribuição da resistência do corpo, né? Mas na polarização direta, quando o sinal aplicado é grande o suficiente para produzir aí uma amplitude como indicada na figura 8, a resistência do dispositivo é chamada de resistência CA média, né? Definida ali
pela linha reta tracejada entre as duas interseções estabelecidas ali pelos valores máximo e mínimo da tensão de entrada, né? Conforme a expressão 6. Então, aplicando esses dados experimentais para 2 mA e para 20 mA, considerando as tensões obtidas para cada um dos pontos quiescentes, a resistência CA será de 5,333 ohms. Então é importante observar aí os dados coletados durante os ensaios, que corresponde aí a uma faixa de operação mais ampla aí para os pontos de operação do diodo. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula, né? Caso positivo, deixe seu like e verifique a sua inscrição no canal, né? Ative as notificações para ser avisado sobre as próximas aulas e também, né, você pode se tornar membro do clube do canal, que com isso você vai ter acesso exclusivos aí a treinamentos, a alguns vídeos que eu produzo ali para os membros do clube e também vai estar ali contribuindo com a aquisição de materiais que vão ser utilizados nas aulas práticas, ok? Então, fique à vontade para deixar críticas, dúvidas ou sugestões aí na área de comentários. Forte abraço e até a próxima aula.